PlayStation 5 chegou no final de 2020, durante o ano de 2021 teve vários updates no console, chegou até a expansão SSD, NVMe, mas estava faltando realmente uma coisa que parece que a Sony tinha esquecido, que era o quê? O PlayStation VR, exatamente, VR 2 agora anunciado na CES 2022, cara, e tá top, vem comigo, eu vou te explicar todos esses detalhes. A realização desse conteúdo é graças aos nossos parceiros DVD Mall. Utilizando o código DG20 no site, você tem desconto de 20% na compra de qualquer software, incluindo o Windows 10 Professional original, por um preço inacreditável. Além de ativação rápida, você tem várias formas de pagamento, inclusive Bitcoin. Com o nosso parceiro também, Kaspersky, solução completa e antivírus disponível para Windows, Mac e Android. Você tem proteção absoluta e também tem um mês totalmente gratuito de no ping, lag zero no seu ping. Se você não viu ainda, a gente tá de novo cenário aqui no Vlogtech, a gente tá no espaço, gostou? Não, vai continuar assim. Então já deixa o dedo no like, se inscreve no canal, compartilha e é claro, ativa a notificação, senta o dedo nesse sininho aí pra você receber todas as notificações. É dessa forma, de maneira simples e fácil e gratuita, que você mantém os conteúdos aqui no canal. Vamos falar do PlayStation VR 2. Lá na CES 2022, a Sony aí anunciou, entre outras coisas, aquele protótipo dela de carro elétrico pra mostrar todas as funcionalidades da Sony Entertainment, que, beleza, a gente não vai falar disso agora. Também saíam para a PlayStation VR 2. Ao contrário do que aconteceu lá atrás, esse é um VR de verdade. Como assim? Eu não tô metendo pau na primeira versão do VR para o PlayStation, mas aquilo era realmente meio caótico, principalmente do ponto de usabilidade. Ele tinha uma conexão de um acelerador que entrava no USB, que você tinha que ligar numa fonte, dependia da câmera para você visualizar. Era um kit complexo que você parecia no final tá amarrado a um monte de fios. A usabilidade era péssima, a resolução não ajudava também. E não era aquela imersão, muitas coisas escuras, enfim. A Sony resolveu trazer um VR competitivo, a nível de VRs mais exigentes de PC. Isso mesmo. As configurações do VR 2 não deixam muito ou nada a desejar ao Oculus Quest 2, que é um óculos um dos mais utilizados para PC. Logo de cara ela já ganha do Quest 2 em questão da resolução. A Sony traz uma tela de OLED. Deixa eu repetir, mano. Os caras meteram um OLED no óculos. A Sony traz um OLED pra você em 4K com HDR. Uma das coisas mais legais que eu achei que eles implementaram nesse VR 2 foi o rastreio de movimento dos seus olhos. Eye tracking é uma tecnologia muito bacana. Ela vai verificar a posição que tá o seu olho, direita, esquerda, direita. Você vai virar pra lá e pra cá com o seu olho e ele vai seguir. Isso pode trazer uma ambientação e imersão muito maior. Ele pode seguir simplesmente a movimentação da câmera com o seu olho, ou de forma que o jogo favoreça fazer qualquer tipo de renderização. Ou seja, é um input de comando como se fosse um controlador baseado no seu olho. A coisa não evoluiu só aí, o sensor também do óculos e também dos controladores do óculos, eles estão altamente otimizados e eles possuem câmeras embutidas a qual eles se conversam. Dessa forma você não precisa mais daquela câmera PSI lá conectada, uma câmera para ficar vendo o seu movimento. Ou seja, eles fazem a movimentação de dentro para fora, ou seja, se comunica o headset junto com os controladores. Dessa forma você consegue ter movimentação sem depender de uma câmera e um rastreio muito melhor, porque sensores de movimentação trabalham muito melhor do que detecção por uma câmera. A câmera pode ser falha e um processamento a mais para detectar movimento, e o que aumentaria o input lag. O input lag que não pode existir, porque a frequência nominal desse novo VR é de 90 a 120 Hz. Além disso, eles amplificaram o campo de visão para 110 graus, dando uma imersão bem maior também na jogabilidade. A melhor coisa de tudo talvez seja realmente apenas um cabo
USB-C. Segundo o blog da PlayStation, é apenas um cabo, os próprios controladores possuem bateria de lítio, são recarregáveis, ou seja, aqueles controles que você fica no VR não precisam mais depender de fios para se você se movimentar, e naquela amarração demoníaca que existia na primeira versão do VR, não existe mais. Se você tá achando que eu tô falando demais, cara, dá uma olhada num vídeo que a gente fez antigo do canal sobre o PlayStation VR. Cara, é muito fio. É muito fio mesmo. É complicado aquilo até. Você nem entende porque tanto fio. Aquilo acontecia porque o PlayStation 4 era bem fraquinho. E aquele componente que saiu um HDMI e você conectava no VR ainda numa fonte, ele servia como um acelerador. O PlayStation 5 dispensa esse tipo de aceleramento. Todo o processamento vai ser feito pelo próprio console. E o óculos e os controladores não passam apenas de inputs ou outputs também para você. A Sony promete dar uma experiência sensorial através de vibração do headset e também, é claro, é óbvio, lógico, o áudio 3D amplificado dentro desse headset para dar uma ambientação e virtualização muito maior. De qualquer forma, como eu disse, olhando os prós e contras, o Oculus Quest tem uma coisinha a mais aqui, por exemplo, ele é sem fio, o PlayStation VR tem uma resolução a mais. Basicamente, os caras têm quase um empate técnico. A gente tá falando de um óculos que é a última versão para PC. É claro, não é um dos melhores de todos, tem o HTC Vive, tem outros, mas o que eu quero dizer aqui não é comparar com o óculos de PC, e sim falar que a Sony conseguiu colocar dessa vez um dispositivo competitivo com tecnologia que realmente vai fazer a diferença em VR, e quem provavelmente comprar esse dispositivo não deve se arrepender. E aí tá o problema. O arrependimento não vem da compra, porque a experiência com certeza será sólida. Experiência de 2K por olho, movimentação baseada no seu olho, sensores de câmera nos controladores e no próprio headset, e ainda para alguns jogos vai usar o DualSense mais o áudio 3D. Tudo isso deve ser extremamente atmosférico e dar aquela ambientação que a realidade virtual precisa. O problema do arrependimento deve ser o preço. Se você quiser dar uma base aí de preço, dá uma pesquisada no Quest 2. Ele tá saindo mais ou menos por 3.300 a 3.500, chega até bagatelas de 4.000, dependendo da quantidade de dispositivos que vem junto com ele, ou seja, acessórios. Ou seja, não é um investimento barato. A Sony não deu disponibilidade de preço, se o data de lançamento provavelmente deve ser no final de 2022, e claramente não falou nada de se é lançamento mundial ou não. Para quem quiser pegar uma expectativa do melhor prisma, entende-se que a Sony também, PlayStation, está no Brasil e empresas de console sempre conseguem algum subsídio. Então pode ser que ela consiga um precinho mais camarada, porque o Quest só vem direto por importação, não tem representação oficial no Brasil. Mas, de qualquer forma, também conhecendo a Sony, preço camarada não é a área dela, definitivamente. Todo mundo que tem um PlayStation 5 sabe quanto tá pagando nos jogos. Agora, se ela vai conseguir um subsídio ou não conseguir um subsídio, a questão é a seguinte: dificilmente acredito que venha por menos de 3 pilas aqui no Brasil. Se vier por menos de 3 pilas, já considere um lucro, porque é um equipamento com OLED, 4K, HDR, por olho, sem dependência de nenhuma câmera, e ainda você tem os controladores aí para te assessorar. Uma experiência que deve amplificar os usuários aí de PlayStation 5, claramente opcional, mas para quem quiser entrar na área de realidade virtual, esse dispositivo, com certeza absoluta, veio na hora certa e do local certo, com as configurações certas dessa vez, e vai definitivamente o único para console, e definitivamente o único para console com altura de competitividade com óculos de PC. Gostou, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou o Goticose e até a próxima.